no estado do Mato Grosso do Sul, né, uma região do Mato Grosso do Sul. E a gente, né, o seu Nelson está aqui, ele não me deixa mentir, que ele ensinou bastante a gente que o nome é importante, né, a gente tem que aprender a dar nome para as coisas. E a gente ali naquele dia, o que vai chamar, raio-x da produtividade, né? Então, raios-x da produtividade, né, vão ser estudos, né, e questões que a gente vai sempre lançar para tentar provocar essas discussões, né? E eu acho que assim como naquele momento, né, e talvez até hoje o Mato Grosso do Sul tinha essa grande questão de estoque de madeira, outra grande pergunta que a gente sempre encontra aí, né, quando a gente está rodando é: e as mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas, acho que ninguém tem, né, o bala de prata, né, de que nem eu gosto de brincar, eu falo assim, não firmamos NDA com São Pedro, né? Então não tem como saber, né, no futuro. A gente não quer falar muito de futuro nem do que a gente acha, né? O que a gente fez aqui foi submeter os dados a um tipo de análise, né? E reportar para vocês algumas questões que a gente encontrou aqui que a gente julga bastante interessante, né? Então, mais do que qualquer coisa, isso é um estudo esporádico, assim, não tem um caráter científico, mas ele tem fundamentações científicas interessantes, né? Então, é o que a gente quer mostrar para vocês e responder, assim, com as informações que a gente pode, para você, está mudando, né? E acho que antes de qualquer coisa, falar, bom, não, nossa intuito aqui não é falar se está mudando, se mudou, se é oscilação, né? Se é normal, se não é normal, se é, né? Não é esse o objetivo. A ideia é falar assim, olha, o que a gente tem observado de impacto, visto que as coisas estão acontecendo desse jeito, né? Então, nessa semana teve uns questionamentos aí, né? Vou mandar umas aqui para a gente quebrar o gelo. Se alguém tiver alguma pergunta quente aí, né? Ou fria, né? Falando mudanças climáticas, pode ser para os dois lados, né? Mas assim, ó, perguntaram bastante para a gente uma região específica. Ah, mas aqui, né, no Cafundó do Brecoboco, depois do quarto monte, no segundo poste à direita, na minha fazenda, né? Como é que vai ser? Não sabemos, pessoal, né? Assim, não é uma coisa que está focada numa região específica, tá bom? Mas veio outra boa aqui que eu já vou jogar no colo do Zé lá, já vou esquentar o colo dele lá, ó. Falou assim, e aí, o que está mudando, Zé? É mais chuva, é menos chuva, é mais temperatura, o ar está mais seco? O que está mudando, Zé? Está mudando mesmo, não está? Aqui para mim é de um jeito, do outro parece ser do outro, né? Outra pergunta, por quê? Por que vocês acreditam que a gente está observando essas coisas? Olha, pessoal, né, eu queria ser esse cientista aí que pudesse responder isso aí. Mas acho que a gente vai viver só uns 70, 80, 90 anos em cima dessa nave espacial que a gente está aqui, né? Talvez a gente chegue mais longe, né? Temos o japonês aqui, japonês é bom para chegar mais tarde nessas corridas, né? Mas eu acho que a gente está observando uma escala de tempo, né? Eu não me atrevo a dizer por que está mudando, se é efeito de desmatamento, se é mudança do globo, o eixo da Terra, não sei, tá? Não sabemos, né? Não queremos nos navegar por aí, né? E tem muita gente que está falando que o clima está pagando a conta do manejo aí, Zé Maria. Será que é isso? Seu Nelson, cadê? Enfim, mas esse foi o que nos assentaram aí. Eu passo a bola para o Zé agora, que vai... Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário aí, o que está observando na sua região, se tem alguma dúvida rondando as reuniões de recorrência. Mas era isso aí, pessoal. Boa tarde, obrigada pelo prestígio aí de todo mundo, viu? Pessoal, se não tiver nenhum questionamento... Bom, o questionamento eu acho que vai surgir conforme a gente for evoluindo, né? Mas esse foi um estudo que a gente conduziu aqui, que levantou bastante dúvida. Toda vez que a gente colocava, surgiam essas questões. Ah, mas vocês estão falando que a produtividade está caindo por conta do clima, mas isso não é manejo? Será que não é manejo? Ou, mas a produtividade está subindo porque a genética mudou. Então, nós vamos tentar isolar um pouquinho esses fatores, dar uma de pesquisador cartesiano aqui, tentar colocar cada um na sua caixinha, separar esses fatores e discutir um pouco isso, tá? Durante essa discussão,
Se vocês quiserem, surgir alguma dúvida, se vocês quiserem colocar alguma dúvida na caixinha de questão aí, no chat, aí dá para vocês ir colocando, depois a gente vai. A ideia é, no final, a gente abrir o microfone e bater um papo sobre esses resultados, tentar entender e bater um papo sobre esses resultados. Tá? Como o Eduardo falou muito bem, não é um trabalho, não é aqui, nós não estamos querendo encerrar o assunto, pelo contrário, é trazer, mostrar evidências com base na nossa experiência, com base nas nossas ferramentas, do que está acontecendo. Tá? Vou pedir licença para compartilhar minha tela aí agora. Tá? Bom, acredito que todos já estejam vendo aí. Como o Eduardo comentou também, essa série Raio-X da Produtividade, nós estamos fazendo a segunda edição dela e ela está sendo bem interessante fazer, né? A Geplant, para desenvolver as ferramentas, os produtos dela, eu acho que muitos dos que estão presentes aí já conhecem essas ferramentas da Geplant, né? Mas para desenvolver essas ferramentas que a gente utiliza, nós usamos muito de publicações, de informações científicas, de pesquisas que foram feitas e divulgadas, publicadas, tornadas públicas, tá? Como nós usamos muito dessas pesquisas, um dos valores da Geplant é realmente produzir e traduzir esse conhecimento e divulgar, devolver, dar a nossa contribuição. E daí surge essa série Raio-X da Produtividade, que nessa edição nós queremos falar um pouco de mudança climática e produtividade do eucalipto no Brasil. Tá? Basicamente, nossa ideia é tentar responder duas questões: o clima vai mudar ou está mudando? Quando nós falamos de mudança climática, normalmente é modelos, cenários futuros de condição climática. Se aumentar tantos ppm de CO2 da atmosfera, aí tem o IPCC padronizou alguns cenários, e normalmente são projeções falando do futuro. Nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando do que já aconteceu, tá? Então, a nossa ideia é ver se já mudou ou se é realmente algo para a gente se preocupar com o futuro. E, obviamente, qual que é o impacto disso na produtividade do eucalipto no Brasil. Tá? Então, nós vamos bater muito em cima da produtividade, como esse clima está afetando a produtividade. Tá? Se nós olharmos a curva de produção, a curva de produtividade do eucalipto no Brasil, né, ao longo dos anos, dá para ver que nas últimas 3, 4 décadas aí, nossa produtividade aumentou bastante. Nós tivemos um ganho bastante significativo de produtividade ao longo do tempo. Tá? Mas se nós olharmos desde 2010, essa produtividade nossa está estagnada ou está caindo. As estatísticas divergem um pouco, mas está mais para caindo do que para estar estagnada. Então, nós chegamos a um pico lá em 2010 e depois disso essa produtividade veio caindo. Tá? Só lembrando, grosso modo, quando nós falamos de produtividade no nível nacional, nós tentamos explicar esse gráfico que está aí na tela para vocês, nós estamos falando basicamente de ambiente, de genética e de manejo. Obviamente, há algumas interações entre eles, a nossa ideia não é entrar nessas interações. Grosso modo, produtividade, ambiente, genética e manejo. Tá? Se nós olharmos essa ascensão que nós tivemos na produtividade depois da década de 80, 90 e anos 2000, isso se deve muito a uma grande evolução do melhoramento genético e uma grande evolução do manejo, da silvicultura em si. Tá? E essa estagnação ou queda na produtividade depois de 2010 também se deve a alguns fatores que nós já conhecemos. A nossa pressão de praga tem aumentado, então está cada vez mais difícil o meu manejo, conseguir fazer minha floresta crescer livre de praga, temos pragas novas, então isso tem dificultado. A genética, nós gostamos de acreditar que não retrocedeu, pelo contrário, a genética melhorou, mas a produtividade caiu. E o ambiente que nós estamos trabalhando está mudando geograficamente. Se nós pegarmos nessa época, nesse período, década de 90, 2000, grande parte da base florestal brasileira estava na região de Mata Atlântica. Tá? E agora as nossas principais fronteiras de expansão são o Cerrado. É basicamente o Cerrado brasileiro. Ou seja, a natureza já nos mostra que o potencial produtivo da onde está a Mata Atlântica é maior do que onde está o Cerrado. Ou seja, nós estamos plantando mais florestas em ambientes com potencial produtivo um pouco menor do que nós plantávamos antes. Então, é natural que essa produtividade caia um pouco. Tá? Só que quando nós falamos de ambiente, aqui ambiente eu estou pensando em ambiente como a disponibilidade dos recursos de nutriente, de água, de luz e de temperatura.
Nutriente, eu não estou colocando, nós não colocamos na caixinha ambiente porque o manejo corrige isso. Então, nós fazemos a adubação com o manejo corrigir. Então, quando nós falamos de ambiente, nós estamos basicamente falando de água, luz e temperatura. Mas o ambiente também sempre surge aquelas dúvidas. Será que o ambiente não está mudando ao longo do tempo? Será que onde eu plantava a floresta antes, o meu potencial produtivo não está reduzindo? Nós sabemos que o clima nunca descansa. O clima está sempre mudando, sempre nessa dinâmica. Por exemplo, se nós olharmos o fatídico 2014 lá, que ficou famoso pelo problema de abastecimento de água da cidade de São Paulo, né, mas que afetou grande parte do país, e na verdade não foi só 2014, foram 14, 15, 16 aí que foram anos bem secos. Se nós compararmos esse período, esses 3 anos, com a média histórica, dá para ver que na maior parte do país teve uma grande redução no volume de chuva, e aqui é só volume de precipitação mesmo. Só que teve parte que choveu mais, teve regiões que choveu mais. A questão que fica é, isso foi algo esporádico? Isso foi algo momentâneo? Foi uma anomalia? Ou isso realmente, ao longo dos anos, a precipitação ou alguma coisa do clima está mudando que está afetando a produtividade? É isso que nós tentamos isolar e discutir, tá? E como que nós isolamos para discutir isso? Como separar? Essa foi uma pergunta que já nos fizeram logo de início aí. Como isolar ambiente de genética, de manejo, tá? Se nós pegarmos essa equação aí, de produtividade, ambiente, genética e manejo, e eu quiser saber o que mudou, ou melhor, qual foi o impacto da mudança no manejo da década de 80, 90 até hoje, basta eu pegar o meu pacote tecnológico, meu procedimento operacional da década de 80 e plantar uma floresta com esse procedimento operacional e plantar minha floresta com o procedimento operacional atual. Eu consigo saber qual foi o ganho, a importância do manejo no ganho de produtividade. Genética, a mesma coisa, basta eu plantar lado a lado uma floresta com a genética da década de 80, uma floresta com a genética atual, eu consigo saber qual foi o impacto da genética na produtividade. Mas como eu isolo o ambiente? Como eu separo o ambiente? Como que eu sei se o meu ambiente da década de 80, se o mesmo site, as condições de disponibilidade de recurso são as mesmas de 1980 até hoje? Como que se faz isso? A única forma de fazer seria maximizar os outros fatores, ou seja, plantar uma floresta aí com a genética, com a melhor genética disponível, com o melhor manejo possível, tá? E repetir esse plantio desde a década de 80 até hoje. Um pouco inviável de conduzir esse estudo. Então, nós fizemos a abordagem da modelagem, nós utilizamos modelagem para tentar explicar isso. Basicamente, nós simulamos uma floresta com a melhor genética possível e com o melhor manejo possível, desde 1980 até hoje, e vimos o que mudou nessa produtividade, tá? Que para nós aqui, daqui para frente, nós vamos chamar de produtividade atingível. Esse é o nome que a gente dá aqui, na Geplant para essa produtividade, seria a produtividade máxima. Só para vocês terem uma visão de campo do que é isso, isso é muito baseado acho que muitos de vocês conhecem o experimento os estudos que foram conduzidos de parcelas gêmeas, onde tinha aquela parcela do lado da parcela do inventário, onde se adubava até mais do que precisava e controlava o mato com uma maior frequência, ou seja, deixava um manejo muito próximo do manejo perfeito, do manejo 100%, e media a produtividade. O que nós fizemos foi pegar essas informações, calibrar um modelo com base nelas e rodar esse modelo, essa estimativa de 1980 até hoje e ver o que aconteceu com a produtividade. Ou seja, nós estamos simulando a genética máxima e o manejo máximo. Tá? E isso, só para exemplificar, quando a gente fala em modelagem, eu não sei se é comum para todos o que é um modelo, o que é uma modelagem. Eu gosto de usar muito a analogia do mapa. Esse, por exemplo, é um mapa operacional de uma propriedade. Tá? E o mapa, e essa é a realidade da propriedade. Isso é o que está lá no campo. Nós sabemos que o mapa jamais vai ter o nível de detalhe que é a realidade física. O mapa é uma simplificação da realidade física. Tá? Se o mapa fosse tão detalhado quanto a realidade, ele teria o tamanho da fazenda, e um mapa do tamanho da fazenda não tem utilidade nenhuma. Tá? Então, o objetivo do mapa é simplificar. O objetivo do modelo é simplificar um processo. Tá? A única diferença do mapa para o modelo é que o mapa simplifica uma realidade geográfica e o modelo simplifica um processo. Tá? E essa é a base do modelo que a gente utiliza dentro dos nossos produtos aqui na Geplant. E estamos fazendo isso desde a fundação da Geplant. Né? Então, estamos há bastante tempo trabalhando com esse modelo e estamos bastante confiantes aí
na assertividade dele. Temos cruzados ele com várias informações de campo e ele tem uma ótima assertividade. Tá? Então, basicamente, se eu entender como a árvore cresce, eu sei que chega a luz, luz é a energia principal para fazer madeira. Essa luz interage com a folha, cada folha tem uma eficiência de uso, isso gera uma produtividade, e no final das contas, o que importa é quanto de madeira que foi produzido. Tá? Então, foi essa abordagem nossa. Nós pegamos uma única área, por exemplo, é uma área, na mesma área, nós simulamos o plantio de uma floresta em janeiro de 1980, conduzida até janeiro de 1987. Floresta no mesmo local, plantada em fevereiro de 1980, conduzida até fevereiro de 87. Então, cada linha dessa que está aparecendo na animação aí corresponde a uma curva de produção, uma curva de crescimento da floresta durante 7 anos. Tá? E essa é a evolução ao longo do tempo. Então, dá para se ver que muda o clima, e isso muda só em função do clima. Nós não estamos falando aqui que em 1987, que foi quando a primeira floresta chegou com 7 anos, nesse local se produziu 350 cúbicos. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que se a melhor genética que nós temos hoje, o melhor manejo que nós temos hoje, fosse aplicado numa floresta lá em 1980, eu teria colhido em 87 350 metros cúbicos de madeira. E assim por diante. E assim sucessivamente durante todas as rotações possíveis, até dezembro de 2014, porque foi a floresta que chegou em 2021, com 7 anos. Tá? Então, foi esse o estudo que a gente fez. Na verdade, nós não fizemos isso para um local. Nós pegamos no Brasil, olhamos os dados do IBGE e pegamos os 35 municípios com a maior área de eucalipto plantada do país. Então, selecionamos 35 municípios, tentando espalhar eles o máximo possível, mas municípios com bastante área plantada e distribuídos no país. Obviamente, municípios com a maior área plantada está quase tudo em volta de Três Lagoas, aqui, Águas Claras e Ribas do Rio Pardo. Tá? Então, nós agrupamos em alguns clusters, em 20 clusters, em 19 clusters que nós separamos aqui. Tá? E fizemos esse estudo para cada tipo de solo, para cada variação do tipo de solo que tem dentro desse cluster. Então, basicamente, nós fizemos aquelas simulações que deu um total de 424 rotações de cultivo, 3.000 locais, basicamente 1.200.000 simulações de crescimento de 7 anos. Esse é o universo que a gente conduziu esse estudo. Beleza? Só relembrando um pouco os patamares de produtividade, e aqui a gente está sendo um pouco insistente para ficar clara essa questão da produtividade, que isso aqui não é a produtividade real, e sim a produtividade atingível, ou seja, a produtividade com a melhor genética que nós temos hoje, com o melhor manejo que nós temos hoje. Se nós relembrarmos, a produtividade real é aquela primeira figura que eu mostrei. Então, essa foi a evolução da produtividade real no Brasil, ao longo de 1980, olhando aqui até 2011, mas até os números atuais que nós temos de 2020. O que nós estamos falando é a produtividade atingível. E a diferença entre essa produtividade atingível e a produtividade real é o que nós chamamos de performance. Obviamente, a performance aqui na década de 80, 90 era baixa, porque eu não tinha o grau de melhoramento genético que nós temos hoje, nós não tínhamos o grau de ajuste silvicultural, de tecnologia silvicultural que nós temos hoje. Tá? Então, nós estamos, para separar o que é efeito de genética e manejo do que é efeito de clima, nós estamos olhando apenas a produtividade atingível, porque a produtividade atingível num mesmo lugar, ela só muda em função das condições climáticas e da interação dela com o solo daquele local. Tá? Bom, vamos lá. Está mudando ou não está mudando? Vamos sair de cima do muro nessa pergunta aí. Está mudando ou não está mudando? Como que nós respondemos essa pergunta? Nós pegamos a produtividade, o estoque de madeira com 7 anos. Tá? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós pegamos a produtividade, o estoque de madeira lá com 7 anos e ajustamos uma equação linear aqui para que relacionando a idade, o ano que isso se passou e o volume de madeira. E nós fizemos a seguinte análise. Nós sabemos que a equação linear tem o intercepto e a inclinação, ou seja, o valor que multiplica por x é a taxa de inclinação. Dessa curva. E nós olhamos, o modelo foi significativo, essa inclinação
foi significativa e o sinal foi positivo, é o caso do Rio Grande do Sul, nós chamamos isso de uma tendência de alta. Tá? Ou seja, essa equação representou meu conjunto de dados, teve uma inclinação significativa nessa reta, tá? E essa inclinação foi positiva. Com o passar dos anos, está aumentando o volume de madeira da produtividade atingível, está aumentando a produtividade atingível. Ou seja, quando a gente fala que o clima está afetando a produtividade, afetar pode ser para mais ou para menos. Tá? Então, aqui é um exemplo no Rio Grande do Sul que está afetando para mais. O clima está fazendo com que a produtividade atingível aumente. A capacidade do meio ambiente em produzir madeira está aumentando. Se nós olharmos na Bahia, o que está acontecendo na Bahia? Mesmo raciocínio que nós utilizamos. O modelo é significativo, ou seja, essa linha representa os dados, a inclinação da reta é significativa e o sinal é negativo. Ou seja, na Bahia está tendo uma tendência de queda da produtividade ao longo dos anos. Tá? E nós conseguimos ter uma ideia até da magnitude dessa queda. O que esse número 4.4 aqui arredondando quer nos dizer? Quer dizer que desde 1987, que foi quando a primeira floresta atingiu 7 anos, até hoje, até 2021, tá? A produtividade dessa região da Bahia está caindo 4 metros cúbicos a cada ano. E aqui não, 4 metros cúbicos não é do IMA, do estoque de madeira com 7 anos está caindo 4,4 metros cúbicos. Tá? E se a gente olhar em Capão Bonito, aqui no estado de São Paulo, nós vamos ver que mesmo racional, só que dessa vez o modelo não foi significativo, a inclinação da reta não foi significativa, ou seja, em Capão Bonito, de 1987 até agora, a produtividade está estável, ou seja, a capacidade do meio ambiente em produzir não tem mudado ao longo do tempo. Tá? Beleza. Eu não vou passar os 19 clusters que nós fizemos aqui, nem em todos os municípios que a gente fez, mas se a gente pudesse resumir isso em uma única figura, esse é o resultado. Se vocês perguntarem para nós agora aqui da Geplant se o clima está afetando a produtividade, se está mudando, a resposta é sim, está mudando. Tá? Basicamente, na Bahia, tanto aqui, mais ao leste, aqui no nordeste da Bahia, quanto no sul da Bahia, a produtividade está caindo e caindo bastante. Tá? A capacidade do ambiente em produzir está caindo e caindo bastante. Tá? Em toda a região central aqui do país e no Maranhão, a produtividade está caindo também, numa taxa menor do que caiu aqui na Bahia, mas está caindo também. Sul do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a produtividade está estável, tá? De 1980 até agora não houve mudanças na capacidade produtiva dessa região aqui. E no Rio Grande do Sul, a produtividade está subindo. Tá? Então, esse é o mapa do impacto do que já está acontecendo com a produtividade do Brasil, das florestas de eucalipto do Brasil, de 1980 até hoje. Bom, outra forma de nós, só detalhando melhor as curvas de crescimento, quando a gente olha as curvas de crescimento desses dois extremos, vamos dizer assim, do onde mais caiu a produtividade e aonde a produtividade subiu, tá? É basicamente isso que nós estamos vendo ao longo do tempo. É isso que está acontecendo com a produtividade. Se nós olharmos a produtividade aqui na década de 90, no ano de 90, nessa região da Bahia, estava bem alta, isso caiu um pouco aqui perto dos anos 2000, voltou a subir um pouco e caiu bastante nos últimos anos. Tá? A produtividade aqui no Rio Grande do Sul ficou estável por bastante tempo, mas desde 2010 ela tem subido bastante, não bastante, mas tem subido um pouco aí a produtividade no Rio Grande do Sul. Produtividade atingível do Rio Grande do Sul. Eu estou sempre reforçando, porque isso não é volume de madeira colhido lá no Rio Grande do Sul ou volume de madeira colhido aqui na Bahia, sim a capacidade do ambiente em produzir essa madeira, tá? Produtividade atingível. Tá? Se nós fizermos uma média desses valores aqui da produtividade de 7 anos, é o que a gente chama de produtividade referência. E aqui na Geplant a gente fala muito, essa é a produtividade que a gente baseia nossas recomendações, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, essa é a produtividade, a gente olha essa média aqui de informação, tá? E a diferença entre essa média e a produtividade atingível ciclo a ciclo, nós chamamos de impacto do clima. E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Se nós olharmos o impacto do clima nos estados, tá? Nos estados do Brasil, isso é a Bahia. Aqui em cima
A Bahia, então, esse foi o impacto do clima. Nos últimos anos, o potencial produtivo da Bahia está em torno de mais de 20% a menos do que a média histórica do que estava acontecendo. Tá? Do Espírito Santo, também aqui tem caído bastante, próximo de 20%. Maranhão também um pouco menos de 20%. No Rio Grande do Sul está em torno aí de 7% a 10% acima da média histórica a produtividade. E no MS, eu vi que tem bastante gente do MS, aí MS em Minas Gerais. Minas está mais crítico aqui nos últimos anos. E o MS parece que desceu um patamar de produtividade aí. Antes dos anos 2002, 2003 era maior, ou seja, o impacto do clima era positivo, e depois isso veio caindo. Nos últimos anos, principalmente 20, 21, tá? A floresta que foi colhida em 20 e 21, o impacto do clima está um pouco menor do que as florestas que foram colhidas um pouco antes. Basicamente, as florestas de 20 e 21 foram plantadas depois daquele pior período que aconteceu, então o impacto do clima foi um pouco menor. Bom, o que está mudando? Então, a produtividade está caindo em algumas partes do país, a produtividade está estável, em outras está subindo, mas o que do clima está mudando? O que tem mudado? Se nós pegarmos o leste da Bahia, que foi onde teve a maior queda de produtividade, e observarmos a variação de temperatura nesse período, temperatura média das máximas e média das mínimas, aí nós vemos que a mínima não mudou quase nada ao longo do tempo, mas a temperatura máxima aumentou um pouco, principalmente nesse pós-2010 aí, tá? E se nós olharmos o volume de precipitação, ele tendeu, a linha tracejada é a média da precipitação, ele tendeu a reduzir um pouco. Aqueles anos com impacto positivo que tem foram anos de chuva um pouco melhor, anos melhores de chuva aí. Mas basicamente tudo se resume ao balanço hídrico. O que tem acontecido é que o déficit hídrico está mais acentuado. Tá? Então, essa é a média do déficit hídrico ano a ano que vem acontecendo, e o déficit hídrico está bem mais alto nesses últimos anos. Tá? Eu sei que nós falamos que não ia falar do futuro, mas sempre pergunta, mas e daqui para frente, e os próximos anos? Nós testamos algumas formas, olhamos algumas formas, fizemos vários forecasts de produtividade para o futuro, e a mensagem que a gente queria trazer falando do futuro é, em regiões igual ao leste da Bahia, nem no melhor cenário de forecast que você imaginar, nós vamos voltar ao patamar de produtividade que tinha lá no final da década, na década de 90, meados da década de 90, ou meados dos anos 2000. Mesmo com o melhor cenário possível, a produtividade vai ficar próxima do que vinha depois de 2015 aí, tá? E também existe um cenário de queda ainda maior dessa produtividade atingida, tá? Olhando Três Lagoas, especificamente Três Lagoas, aí não o MS como um todo, porque aí tem essa diferença grande aí desse gradiente que tem de Três Lagoas caminhando para o lado de Ribas do Rio Pardo. É interessante ver que em Três Lagoas o volume de precipitação tem ficado basicamente estável, tá? Temperatura tem mudado muito pouco, exceto os últimos anos aqui, que foram os 2 últimos anos que foi um pouco mais quente, mas mesmo assim tem tido maior frequência de anos com déficit hídrico bem acentuado, tá? Isso é resultado da concentração do período chuvoso. Está chovendo mesmo tanto, mas está chovendo em menos meses, tá? A chuva está ficando mais concentrada ao longo do ano. E se nós cruzarmos essa informação, que é dados observados de chuva mesmo, não é nenhum modelo de previsão climática, mas se nós cruzarmos isso com os resultados dos modelos que nós temos, dá para ver que está bem coerente com o que os modelos têm mostrado. Os modelos de mudança climática que o IPCC, dentro dos cenários que o IPCC lançou, que foram rodados, ele mostram mesmo que a região central do país, isso para aqui até 2040 e até 2070, então um futuro mais próximo, um futuro mais distante, um presente, futuro próximo e um futuro mais distante, tá? Dá para ver que os cenários que eles previam lá é esse centro do país mais seco e esse sul do país mais chuvoso, tá? E é basicamente o que nós estamos vendo aqui que está acontecendo com a produtividade. Tá, e aí? Quais são as implicações práticas disso?
que isso vai nos implicar? Primeiro, é fato, se a gente olhar esse mapa, olhar esses dados, nós temos plena convicção de que a mudança que está acontecendo no clima está reduzindo o potencial produtivo das principais regiões produtoras de eucalipto do Brasil, tá? Exceto sul, do restante, principalmente no centro, no nordeste do país, no norte, o clima está prejudicando o potencial produtivo, tá? O nosso potencial produtivo está reduzindo. Se nós fizermos um exercício assumindo que esses 2 milhões de hectares que esses 35 municípios que a gente selecionou têm, então se nós assumíssemos que esses mesmos 2 milhões e 100 mil hectares tivessem sido plantados desde 1980 até hoje, tá? Na primeira década, de 87 a 99, o potencial produtivo desses 2 milhões e 137 mil hectares era de 98 milhões de metros cúbicos ano de madeira, considerando a genética de hoje e a silvicultura de hoje, tá? Se nós olharmos de 2000 a 2009, o potencial produtivo era de 96 milhões de metros cúbicos. E se nós olharmos de 2010 a 21, de 91 milhões. Então, se nós olharmos para essa mesma área, tá? Considerarmos essa mesma área, mesma genética, mesmo manejo, nós estamos falando que o nosso potencial produtivo caiu 7,4% durante esse período. E isso devido à redução, devido a essa mudança no clima. Obviamente, nossa produtividade tem aumentado porque nossos esforços com melhoramento genético, com silvicultura, têm mostrado resultado. E, além disso, nós estamos ampliando a nossa base de plantio, tá? Mas o ambiente, a capacidade do ambiente de nos entregar madeira está reduzindo por conta dessa mudança no clima. O que está mudando? Em resumo, o aumento do déficit hídrico tem sido o principal causador dessa queda de produtividade. Na maioria dos casos, esse aumento do déficit hídrico é resultado da concentração do período chuvoso, tá? Em alguns casos foi a temperatura, ou consequentemente a evapotranspiração, que aumentou um pouco mais. Em alguns casos foi que o volume de chuva reduziu mesmo, realmente o volume de chuva reduziu, mas na maioria dos casos é a concentração do período chuvoso. Nós vamos ter o mesmo volume de chuva, só que concentrado em menos meses. E aí, obviamente, os solos mais arenosos, que têm uma capacidade de reter mais água, vão resultar nas maiores quedas de produtividade. Solos com capacidade de reter água maior, essa queda é um pouco menor. Tá? E aí, o que fazer com todo esse cenário que a gente trouxe? O fato é, o potencial produtivo está menor, o déficit hídrico está maior, o ambiente está mais desafiador. Esse é o fato. Mas o que fazer com esse fato? E aqui nós entramos na fase final da apresentação, a gente faz algumas especulações e algumas sugestões realmente para deixar amplo para discutir. Sempre que a gente fala em mudança climática, nós dividimos em 3 estratégias: evasão, adaptação e mitigação. Apesar da nave espacial aí, obviamente ninguém está falando em ir para outro planeta. É basicamente mudar do lugar onde está secando mais e plantar onde não está secando, migrar as florestas para o sul. Beleza, é óbvio que quase todo mundo que está aqui nessa sala sabe que isso não é possível. A fronteira vai continuar sendo a região do Cerrado, a fronteira vai continuar sendo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, então nós vamos norte de Minas Gerais. Então, essa estratégia da evasão parece não conseguir, a gente não conseguir fazer ela por conta da nossa competição diária com outros setores, com a agricultura, com a pecuária e o próprio custo da terra. Então, nos sobra adaptação e mitigação. O que é adaptação? Quando nós falamos em adaptação, a primeira coisa que vem na nossa mente é melhoramento genético, com foco em resiliência, aí já não é com foco em maximização da produtividade, é um melhoramento com foco em resiliência e intolerância ao déficit hídrico, tá? Esse é o foco pensando em adaptação para essas condições. Só que tem estratégias que a gente pode fazer para mitigar o efeito dessa mudança, tá? E aqui não é mitigar a mudança em si, tá? É mitigar o efeito dessa mudança na produtividade florestal, que nós acreditamos aqui na Geplant que é muito paralelo ao caminhar o melhoramento genético. Nós acreditamos que, basicamente, trocar clone nessa região que está mais seca não é a solução, não é puramente a solução, tá? Existem outras estratégias que envolvem a construção do ambiente de produção mais tamponado, que consiga reter mais água,
que consiga tornar o ambiente mais favorável e, consequentemente, tamponar esse efeito do aumento do déficit hídrico. E construir um ambiente de produção mais tamponado passa por uma nutrição ajustada, e aqui um destaque para a palavra ajustada mesmo, nós não estamos falando em adubar o máximo possível, jogar muito adubo, fazer a floresta parecer um pé de alface, não é essa a ideia, porque senão torna essa floresta mais sensível à seca e não mais resiliente à seca, então é uma nutrição bem ajustada, tá? Conservação de solo, isso tem um impacto muito forte, principalmente quando a gente fala em conservação de solo, se eu construir um solo com mais matéria orgânica, eu tenho um solo que retém mais água. Se eu tenho um solo que retém mais água, eu consigo mitigar melhor o efeito desse inverno seco, desse período seco do inverno, eu consigo mitigar melhor esse efeito. E matéria orgânica do solo passa muito por sistemas de colheita menos intensivo e não mexer no solo, mexer o mínimo possível no solo. E aí, realmente, levar a cabo o conceito do cultivo mínimo, que é mexer o mínimo necessário. Com grade na entrelinha, com faixas de preparo de solo de 2, 3 metros de largura, quase, né? Quase pegando 100% da área, não tem como construir um ambiente mais resiliente pensando em mudança climática. Tá? E, por último, planejamento de uso e ocupação da bacia hidrográfica, considerando o índice de criticidade hídrica dessa bacia. Obviamente, em alguns locais vai ficar mais seco, consequentemente, eu vou ter que abrir o espaçamento ou eu vou ter que ocupar um percentual menor da minha bacia hidrográfica. Senão, eventos que nem o de 2014 podem vir a matar mais floresta, a prejudicar, a causar os danos que realmente esse evento lá causou. Né? Bom, esse é o momento agora que a gente abre para discussão. Eu queria realmente pedir para vocês abrir o microfone, comentar e discutir. Se a gente precisar voltar em algum ponto, a gente volta. Se vocês discordaram de alguma coisa que a gente falou aqui, a gente está à disposição aqui para esclarecer. Beleza? Cadê? Eu vou instigar a turma aqui, ó. Tô vendo o seu Rodrigo, ele só balançou para cá e para lá. Comentários, pessoal. Quem está vivenciando essas regiões, o que está sentindo, né? Acho que é isso mesmo, fez sentido ter uma coisa que não entendeu, né? Acho que é essa a ideia, né? Então, como um dos mais velhinhos da equipe, deixa eu me pronunciar. Em primeiro lugar, me cumprimentá-los. Estão de parabéns. Vocês foram tocaram no dedo da ferida com muita classe, com muita categoria, com um bom conhecimento. Então, a didática maravilhosa, deu bem para entender tudo o recado que vocês queriam passar. Segundo, eu diria para vocês o seguinte, realmente vocês conseguiram pegar toda a ansiedade nossa de estar vivendo o dia a dia de campo hoje e mostrar que essa ansiedade tem um fundamento, tem uma coerência e, como eu sempre comento, sempre dá um jeito. Nós temos que parar e pensar que sempre vai dar um jeito. Nos passaram algumas dicas, algumas já em uso, outras com certeza vamos usar, mas no primeiro momento eu diria para vocês o seguinte, vocês foram muito felizes e o que é apresentado está muito coerente com o que nós estamos vivendo nesses últimos 10 anos no Mato Grosso do Sul. Parabéns. Obrigado, Zé. Ô, pessoal, aproveitando até o gancho do Zé Maria, aí, se o pessoal eu vi que tem um pessoal de Minas aí também, se vocês puderem comentar a sensação de vocês aí se é isso mesmo, se vocês estão com essa mesma sensação, se valida com o que vocês estão observando no campo, isso que a gente mostrou. Tem alguém de Minas por aí? Estou por aqui. Ela tá quietinha ali, ó. Tá Eu estava noutra chamada aqui, foi mal. Fala, Léo. E aí, cara? Tranquilo, é bem isso aí mesmo. É isso que a gente está observando já tem algum tempo até, né? A gente
até fez alguns trabalhos aí desde 2009. Tem sido feito alguns trabalhos aí pelo professor Hélio e a Aline, a tese da Aline, observou algumas coisas nesse sentido aí, produtividade potencial, né, vem caindo, né? E agora esses trabalhos de vocês aí ficou bem mais esclarecido, digamos assim, né? Bem mais ilustrativo para mostrar isso a nível nacional, né? E o legal também foi esse comparativo aí com o estudo mundial, né? Que está bem representando o que está acontecendo, né? Esse trabalho que vocês mandaram aí do RPC, né? SCP, né? Isso. Ô, Léo, isso ficou bem legal porque assim a base de dados é completamente diferente, é outra abordagem, outra base de Exato. informação Aham. o resultado foi o mesmo, duas bases diferentes, resultado mostrando convergindo, né? O que mostra que realmente é essa a tendência, né? É. Eu acho que uma coisa só que eu queria destacar, pessoal, que para nós a surpresa, né, ao fazer isso foi de pergunta daqui, pergunta de lá, né, e vem a ideia, vamos fazer um negócio assim que eu acho que a gente vai conseguir enxergar. É que não é algo que vai ser. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu tirei, assim, para mim mesmo desse negócio. Não tá daqui 10 anos, né, não tá daqui 15 anos. Essa coisa já está a esses 10, 15 anos. Então, assim, vamos pensar em tomar medida para mudanças climáticas, para nos preparar para o futuro. Eu acho que isso é assim, ó, já estamos vivendo num cenário onde essas coisas estão se expressando, né? O que nós estamos fazendo nesse sentido? Eu acho que essa foi a principal coisa que clicou aqui para mim, né? Não é essa sensação que fica, é algo para o futuro da sensação de não, é algo que já está acontecendo. E outra coisa, Eduardo, que fica também é que sempre nos incomodava, né, como técnicos da área, se olhar a produtividade nossa estagnada ou caindo na última década inteira, né? Isso sempre surge a questão, né? Poxa, mas e todo o investimento em melhoramento genético e todo o investimento em silvicultura que aconteceu nessa última década e a nossa produtividade média não sobe, né? Ou cai. E isso mostra que o fato da produtividade ter se estabilizado em alguns lugares mostra que o potencial produtivo diminuiu. Então, a silvicultura e a genética evoluiu para conseguir manter o patamar de produtividade. Se não tivesse evoluído nessa década, a queda na produtividade seria ainda maior do que a que foi observada, né? E evoluiu bastante também em manejo, evoluiu em monitoramento, tecnologia evoluiu bastante, né? Zé, deixa eu pegar esse gancho, fazer uma pergunta. Ah, vocês mostraram, então, fazendo um resumo, eu acho que ficou excelente, maravilhosa essa análise de vocês. Pegando esse cenário dos 2 milhões de hectares, vocês falaram em uma queda de potencial produtivo de 7%, né? Quando a gente pega os números reais, vocês não têm esses números reais desses locais especificamente. Mas se eu fosse dar um chute, a queda geral de produtividade seria pelo menos o dobro dessa de 7%. Eu diria 15, 20% bem tranquilamente, com uma média dos 2 milhões de hectares. E aí, me leva a pensar que se o clima ficou com 7%, eu tenho ainda um fator de perda de silvicultura genética em mais uns 10, 15% aí, né? E aí a pergunta é, onde vocês acham, na análise, na reflexão de vocês, que está mais pegando essa queda de produtividade em silvicultura? Porque a gente tem visto, Zé,
colegas. E eu tenho batido nessa tecla da busca de materiais genéticos produtivos, altamente produtivos, né? Que eles, a evolução das espécies de eucalipto mostra que, a gente tem visto trabalhos recentes mostrando que quanto maior o nível de tolerância a estresse dos materiais, menor é o potencial produtivo deles. Então, eu não sei, na minha visão, me parece que essa busca por materiais genéticos hiperprodutivos, por adubação elevadíssima, buscando, igual você falou, né, pé de alface, parece que isso vai contra o que a gente vive de um ambiente mais estressante. E isso está levando a esse dobro de queda de produtividade. Não sei, queria ouvir vocês, o que vocês têm para comentar, o que vocês têm refletido e recomendado sobre isso. Rodrigo, essa é uma boa reflexão, né? Primeiro, esses 7%, só para a gente alinhar ele, primeiro, esses 7% é considerando que no sul subiu, tá? Sim. Então, se a gente pegar Minas, Bahia, isso está na ordem de 20%, até mais. Na Bahia está até mais do que isso, né? Então, se a gente desdobrar isso por regiões, tem regiões que caiu 25%, em relação à média histórica, tá? Eu não estou comparando o 2010 com o agora, estou comparando a média histórica com o agora. Então, caiu, sim. Isso caiu na ordem, em alguns pontos, na ordem de 27%. Foi a maior queda que teve, que foi na região da Bahia. Então, isso varia, a gente consegue desdobrar isso por região, entender isso pela especificidade da região. Tá? Em alguns casos, o comentário que eu fiz antes, em alguns casos nós temos visto que no mesmo lugar a produtividade tem se mantido, pensando no mesmo site. Nesse caso, nós acreditamos que é uma evolução mesmo na genética e na silvicultura que garantiu com que a produtividade observada real lá não caísse enquanto que a produtividade atingível daquele local estava caindo. Só que em alguns casos nós também estamos vendo isso que você relatou. A produtividade está caindo numa taxa maior, a produtividade real, inventário lá no campo, está caindo numa taxa maior do que a queda, do que o clima justificaria. E aí às vezes a gente acaba colocando na conta do clima o que não é clima, o que é realmente manejo. Tá? Com base na nossa experiência, no que nós temos olhado aqui, nós vemos que tem um papel forte, aí depois o Eduardo pode complementar aí, mas nós temos observado que tem algo que tem resultado numa queda, ou melhor, numa perda de oportunidade de produtividade, principalmente a alocação, falando em genética, separar genética e manejo, falando em genética, é principalmente a alocação genética. Tá? A gente fala muito em achar um bom clone, mas fala pouco em pegar os clones que a gente tem e colocar eles no lugar certo. Isso tem uma diferença grande. Talvez o 144 nos dê uma barda grande, porque ele vai bem onde é que você colocar ele vai bem. Mas nós temos excelentes materiais genéticos que são muito mais sítio específicos do que o 144. E aí o papel da alocação genética aumenta bastante. Tá? Então, aí nós estamos vendo uma perda de oportunidade de produtividade nessa alocação genética, mais até do que esperar que vá surgir um novo 144 aí, mais produtivo, que vai resolver. Não tem milagre na natureza, é bem isso que você falou mesmo. O clone com a maior densidade, o clone mais tolerante, vai ter um volume de madeira menor mesmo. Então, quando a gente caminha para a resiliência, a gente vai caminhar para uma estagnação do potencial daquele material genético, ou até mesmo para uma redução. Né? Então, nós temos que equilibrar isso na balança. Né? Eu sei que falar em redução de produtividade é sempre algo que assusta, mas a gente tem que sempre equilibrar isso na balança. E aí a gente migra para o manejo já, não é só genética que a gente tem que regular isso. Né? Em alguns locais, eu vou ter que ocupar um percentual menor da minha bacia. Vou ter que reduzir o percentual de ocupação do solo. Ou vou ter que abrir o espaçamento, nem que isso seja às custas de uma queda na produtividade. Tá? Só que nós temos visto também em outros casos que o ambiente não está tão desafiador assim, e por causa do susto de 2014, nós abrimos demais o espaçamento e agora nós temos, que foi por conta daquele período de 2014, mas aquele ambiente foi só aquele 2014 e faz parte
do 1% de probabilidade da série histórica. E assim nós estamos perdendo a oportunidade de produzir mais ali naquele ambiente. Tá? E para eu encerrar, falando de manejo mesmo, o que realmente me preocupa é pensando em manejo, claro, tem essa questão das adubações. Adubação, a filosofia que a gente trabalha aqui na Geplant, a filosofia que a gente acredita é muito mais no equilíbrio do que no adubar para produzir 50, 60, 100. Nós acreditamos em adubar para produzir o que o ambiente permite e não forçar a barra naquele arranque, porque senão a floresta chega no segundo ano com aquela copa gigantesca e isso aumenta o risco. Né? Mas o que nos preocupa é que nós temos visto que a sustentabilidade da produção está sendo prejudicada principalmente por conta de intensidade de colheita, aonde não pode intensificar, e aí intensidade de colheita entende-se como eu colho só a madeira descascada, ou eu colho a árvore inteira e arrasto isso com skidder, tá? E isso sendo feito em regiões de clima quente e úmido, em solos arenosos, por 2, 3 rotações de cultivo, tem derrubado o potencial produtivo do meu sítio, tá? Perco matéria orgânica, nós já temos sítios respondendo a nitrogênio que muda tudo aquilo que nós sabíamos sobre nitrogênio, realmente porque nós estamos esgotando o sítio, né? E intensidade de preparo. A escala tem feito a gente trabalhar com máquinas maiores, tá? Aquele sonho que a gente tinha lá há 10 anos de ter máquinas realmente silviculturais e não máquinas agrícolas engaioladas para trabalhar no campo, para trabalhar em floresta, vem acontecendo, só que isso está acontecendo às custas de um preparo de solo mais intensivo. E isso, na nossa visão, tem reduzido matéria orgânica do solo e prejudicado nisso. E, consequentemente, em alguns casos, nós acreditamos que essa seja a principal causa de redução da produtividade, mais do que o clima permitiria. Rocha, deixa eu dar um pitaco aí. Por favor, doutor Nelson. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Espetacular. Nós todos estamos assistindo a uma queda na produtividade e, às vezes, a impressão que a gente tem é que nós estamos com um pouquinho de medo de entender por que a produtividade está baixando e vocês estão mostrando caminhos para se pensar. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que vocês disseram. Primeiro, eu acho que vocês apontaram, tiraram uma fotografia de fatores que a gente praticamente não tem controle. Que não dá para mexer no clima. Essa silvicultura que está aí é a silvicultura que nós temos, e vocês mostraram o que está acontecendo com tudo isso. Eu acho que vocês deviam de ponderar o seguinte aspecto. Quando vocês falam que está caindo a produtividade nessas regiões, região A, B, C, D, às vezes pode ficar a sensação de que é assim em todas as empresas. Como o próprio Rodrigo levantou, tem uma parcela que foge um pouquinho, que está em cima da silvicultura. A conclusão que a gente chega é que vamos imaginar Mato Grosso do Sul, onde a gente trabalha, e tem o Zé Maria aí que está participando da reunião, que pode opinar, inclusive, em cima. Eu acho que, realmente, no Mato Grosso do Sul, pode existir, sim, uma queda de produtividade. Mas não é em todas as empresas, não. Entende? Então, no final da história, o Mato Grosso do Sul fica com essa produtividade menor e dá a sensação de que todo mundo que está trabalhando lá está conseguindo, está tendo produtividade abaixo, tal. Mas a gente percebe que tem uma variável em cima disso, que eu chamaria de barberagem operacional, que você não está conseguindo medir aí, sabe? E isso depende muito de empresa para empresa. Então, a minha preocupação é que, de repente, a silvicultura vai começar a justificar que a queda de produtividade é o clima. Eu acho que é clima, mas tem muito a ver com as barberagens de campo. As empresas que fazem um arroz e feijão bem feito, que capricham, que olham, que participam da vida do campo,
elas estão sofrendo, mas muito menos. Entende? Provavelmente, em vez de ter uma produtividade de 45, 46, 47, ela vai ter de 42, 43. Entende? Então, acho que esse aspecto vocês deveriam, no trabalho, nesse pacote que vocês estão colocando na praça aí, dar um peso bem expressivo para o aspecto operacional de campo. A gente tem vivido e tem percebido claramente que existe uma diferença, e uma diferença significativa no comportamento operacional das diferentes empresas. A empresa, quando faz um arroz e feijão bem feito, ela sente queda, mas muito menos do que aquela empresa que comete um punhado de barberagens e depois aproveita o clima e justifica tudo com o clima. Então, acho que nós podemos dar um passo muito importante com essas informações que vocês estão dando. Esse pessoal que não faz barbeiragem, e a gente participa de algumas empresas, e a gente é testemunha disso, do cuidado que algumas empresas têm para fazer uma silvicultura bem feita, isso vai ajudar muito essas empresas. Mas, em termos de setor, é importante que a gente diga que essa diminuição de produtividade ela está dando em função das modificações climáticas e também em função das barberagens que se cometem no campo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. O senhor Nelson, eu acho que essa é bem a linha do que a gente queria também deixar esse recado, né? Bom, uma é o estudo, né? Posto, né? Tá lido, né? Não tem mais especulação, né? Não tem mais, eu gosto da teoria das mudanças, eu acho que é legal falar disso ou não. A gente conseguiu observar e ler, e mais do que isso mostrar isso vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Que tem lugar e não tem lugar. E a outra coisa que nos aflige é essa, que realmente não está nesse estudo, a gente não tem controle, mas é o que a gente veio dividir, né, com todo mundo aqui, né? Nós somos florestais, a gente tem uma formação, né, a maioria das pessoas aqui ou está vivendo isso, independente de formação. E quando a gente vai no campo, né, genericamente, né, não estamos falando da região A, B, C ou D, mas a necessidade de aumentar essa escala, né, que surge, né, a gente brinca assim, por que a gente faz planejamento de 21 anos, né? Eu não entendo planejamento de 21 anos até hoje, não quero entender, né, porque o ano que vem muda, o ano que vem, então assim, né, que a gente planeja tanto a longo prazo, assim. E aí, quando a gente começa a pensar só no ano de plantio, a gente não vai ter a muda que a gente quer, nem que a gente queira alocar clone legal, não tem a muda, entendeu? Tá tendo a muda que o viveiro consegue produzir, né? E vem tudo aquilo que o senhor fala de apoio das redes, né? De conhecimento compartilhado, tudo isso. Mais isso que o Zé falou agora, a questão do olhar para frente, né? Porque preparo de solo intensivo, né? Cortes nutricionais por causa de fertilizante, negligência com a brotação, né? Então, são essas coisas, acho que a gente quer trazer no sentido assim, olha, pessoal, o ambiente está posto que ele está mais desafiador e tudo mais, né? Agora, aí eu estou olhando o Marcos aqui, tudo a conta de tudo isso, de todas essas barberagens, hoje quem paga é a genética. Quem, teoricamente, é visto como responsável em pagar e cobrir essas coisas é o melhorista e o melhoramento. E não acho que essa é a bandeira que a gente traz aqui, né? De que o pensar silvicultura resiliente é tão importante quanto conseguir essas coisas, né? E a gente sabe que quem está aí na empresa com 20, 30 mil, 40, 50, sei lá qual é o programa de plantio, é um negócio louco, né? Mas, assim, sempre vai ser, eu acho que também nunca vamos deixar de estar nessa urgência, né? Mas, enfim, era isso. É a década da talhadia já, pá, não tem jeito. E a minha suspeita é que ela é mais resiliente por natureza, por ter raiz estruturada também, viu? Acho que você podia provar isso para nós ali com as ferramentas de brotação, mas é mostrar que, além de tudo, a talhadia é mais resiliente hidricamente. Bem, beleza. Bom, pessoal, a gente encerrou aqui o nosso tempo reservado, né? Não temos tempo por causa de agenda, então queria abrir todo mundo aqui, quem quiser comentar um pouco, falar um pouquinho, estamos à disposição. E se ninguém tiver mais nada, a gente queria só saber se alguém tem alguma restrição com isso ser
divulgada essa gravação, né? A ideia é que a gente coloque no nosso canal do YouTube, está sendo gravado. Não sei se há problema da parte de alguém aqui também, tá joia? E a gente vai disponibilizar tudo, a apresentação, né, e-book para os interessados. E se ficou algum questionamento ou se lembrar depois, o nosso contato aí, fique à vontade, faça contato, vamos discutir. Esse é um trabalho que a gente está sempre construindo aqui dentro, sempre olhando aqui dentro, né? Então, o que tiver de consideração e questão é sempre bem-vindo. Bom, pessoal, acho que o pessoal está se despedindo. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aí e estamos à disposição. Vamos estar para o campo, para aqui na Geplant, por aí, enfim, nesses encontros da vida. E de verdade, obrigado a todo mundo que reservou essa horinha aí para estar aqui com a gente, tá bom? Acompanhar. Um abraço a todos, foi um prazer rever os amigos. Nelson, Obrigado, Pintacilgo, um abraço a todos. Seu Zé.